Fala pessoal, sou o professor Xanchão, estou aqui para resolver a lista número 1 do módulo 2, referente ao conteúdo de Sócrates e Platão. Vamos às questões. A questão número 31, ela fala o seguinte: a massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Sublinha para mim essa parte que diz: confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões nas assembleias, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas. Sublinha para mim também o que diz opiniões subjetivas. Inconsistente, cujas contradições e lacunas traduzem bastante o seu caráter insuficiente. O argumento de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidencia uma forte crítica a... Dá para demonstrar que o contexto grego a qual o Platão faz parte é o contexto do período clássico, onde a democracia é uma das suas principais características. O regime de governo democrático, que significa governo do povo, na verdade, no contexto grego, é o governo de um grupo de cidadãos. Lembra? A gente já discutiu em aula, já discutiu em outras listas, que o método ou modelo democrático ele é um modelo insuficiente. Platão aponta algumas coisas aqui. Primeiro, porque os indivíduos que fazem discussões, eles estão muito mais preocupados no convencimento do público do que necessariamente no encontro da verdade, que segundo o Platão e a sua teoria das ideias, só pode ser feito através de um método racional, utilizando a dialética para a chegada ao mundo das ideias. Então, a questão número 33, o gabarito é a letra C, democracia. Lembra? Sempre há uma dificuldade no aluno em entender esses conceitos, ou entender esse contexto, porque parece que democracia é a melhor forma de governo, é a melhor forma de organização social. Mas lembra o seguinte: qualquer forma de governo, tanto para Platão, mas para Aristóteles, ainda que com algumas diferenças que vão ser apresentadas ao longo dessa lista, se a política ela não serve para a organização social e para o bem comum, ela tende a levar a regimes que vão se degenerar. Então, para o Platão, a democracia nos aponta uma problemática. Além de confiar a pessoas incapazes, já que, segundo Platão, ele defende um modelo de governo que seja uma aristocracia, um governo de poucos, mas dos melhores, e esses melhores têm que ser filósofos. O Platão diz que uma cidade ideal vai ser aquela onde os reis se tornem filósofos ou os filósofos se tornem reis. Então, questão 31, letra C. Vamos à questão 32. Na questão 32, que é uma questão do Enem de 2012, diz o seguinte: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides é o que o objeto de conhecimento é o objeto de razão e não de sensação. Sublinha para mim, conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Essa parte aqui é muito importante. Veja, ainda que o Platão seja conhecido através da teoria das ideias por ser um filósofo dualista, onde ele vê a realidade dividida em mundo sensível e mundo inteligível, sendo o mundo sensível, o mundo real, o mundo verdadeiro, atingível única e exclusivamente através da razão, e o mundo sensível, o mundo de enganos, porque a gente só consegue compreender o mundo sensível através dos sentidos, que é um elemento enganoso. É isso que está expressando aqui no texto. Mas qual o elemento interessante que o aluno não pode esquecer? Que, ainda que sejam mundos distintos, existe uma relação. O mundo objetivo, o mundo concreto, o mundo sensível, ele é um mundo de imitação do mundo perfeito que está no plano das ideias. Então veja, existe uma relação entre aquilo que é perfeito no plano das ideias e aquilo que é apenas uma imitação no mundo sensível. Eles se relacionam, apesar de ser diferentes. Vamos continuar a leitura. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias forma-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Antes de ir para o texto, puxa uma seta em razão e coloca mundo das ideias, verdade. Em sensação, você puxa uma seta e coloca mundo sensível, imitação. Vamos tentar encontrar alguma alternativa que faça uma relação com essa ideia. Vamos para elas. A letra A diz: estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Acabei de falar, o próprio texto diz, existe uma relação de imitação do que é perfeito e do que é imperfeito. Letra A não pode ser. Letra B:
privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Lembra, para eles, todos aqueles que se fiar ou que se deixar levar única e exclusivamente pelos sentidos vão cair num caminho inevitável de engano e de erros. Letra B não pode ser. Letra C. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. Veja, ainda que exista uma relação, são campos diferentes. Razão é razão, sensação é sensação, cada um responsável por um elemento epistemológico, por um elemento do conhecimento. Um verdadeiro a razão e o outro falso a sensação. Letra D diz, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Está perfeita, está correta, pode marcar a letra D na questão 32. E a letra E diz, rejeitando a posição de Parmênides de que sensação é superior à razão. O Parmênides nunca falou isso. Ainda que o Platão acredite nessa ideia, essa não é uma ideia que pode ser associada a Parmênides. Então, o erro não está pelo Platão, está sim pelo Parmênides. Então, questão 32, letra D. Vamos a 33, que diz, pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada. Adotar crenças com base em razão e evidências e questionar tudo o que mais a fim de descobrir seu sentido último. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores, que, em linhas gerais, refere-se à, letra A, adoção da experiência do senso comum como critério da verdade. A filosofia era o processo de ultrapassar o conhecimento válido pelo senso comum. Ainda que o senso comum tenha uma importância, tenha validade na forma de organização social e no contexto vivido, essa não é um aspecto do conhecimento filosófico, muito menos de Platão e Aristóteles. Letra A não pode ser. Letra B. Incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Ao contrário, Aristóteles e Platão, ainda que sejam opostos, ainda que tenham metodologias diferentes, ainda que um não valorize os sentidos, como por exemplo Platão, e ainda que o outro diga o seguinte, a materialidade ela é importante na compreensão do conhecimento, eles não rejeitam a racionalidade como uma forma de explicar o mundo sensível. Letra B não pode ser. Letra C diz, pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. Assim como a letra B está incorreta, a letra C caminha pelo mesmo caminho, também está incorreto. A letra D diz, defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Não é por aí que se encontra a verdade. A verdade se encontra pelo método racional, pela utilização da razão. Então, letra D não pode ser, sobra para a gente única e exclusivamente a letra E, que diz o seguinte, compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Ambos têm essa característica, ambos têm essa compreensão do conhecimento. Pode marcar a letra E. Vamos à questão 34, que diz o seguinte. O sofista... antes de a gente entrar na questão em si, vamos relembrar quem são os sofistas? Os sofistas são aqueles indivíduos que não têm compromisso com a verdade. Eles tiveram um papel importante de ser parte da construção da educação da aristocracia ateniense. Os sofistas, eles ensinavam o conhecimento lógico, a arte da retórica, do bem debater, do bem argumentar, mas a falta de compromisso com a verdade os tornavam indivíduos muito perigosos. Imagina o seguinte, para eles, o que importa é ganhar o debate público, independente da argumentação que você use. Então, muitas vezes, os sofistas podem usar uma argumentação A e depois passar a usar uma argumentação B, ou seja, uma argumentação contrária à sua argumentação inicial, única e exclusivamente com a ideia ou com o sentido de ganhar o debate. Então vamos voltar para a questão. O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista. Sócrates: mas dize-nos se preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar numa longa exposição ou empregar um método interrogativo. O estrangeiro responde: com parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo, com o interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. Essa é uma questão que, ainda que seja um texto do Platão, com o nome Sofistas, ela trata sobre Sócrates. Lembra que tudo que a gente conhece sobre Sócrates foi escrito pelo Platão. Então muitas pessoas, inclusive, dizem que a gente conhece um Sócrates um pouco idealizado, um Sócrates um pouco visto com a metodologia e com o olho do Platão. Então veja só,
Essa questão, ela trata sobre o método socrático. O método socrático, ele parte de algumas etapas. Primeiro, o método socrático, ele necessita de um debate. Então, a expressão dialética, ela vai estar presente dentro do pensamento ou da metodologia socrática de parto de um novo conhecimento. O debate, ele só existe para os indivíduos que aceitam debater, que aceitam concluir, chegar a conclusões distintas da sua posição inicial. Então, o debate ele tem que ter duas pessoas, ou mais pessoas, que aceitem abrir mão da sua opinião, ou seja, que estejam dispostos a conhecer mais, a conhecer elementos novos, a inclusive assimilar opiniões contrárias para chegar ao parto de um novo conhecimento, que é o chamado método socrático, ou o fim do método socrático, que é maiêutica. Maiêutica significa parto, dar à luz. Para o Sócrates, você dá à luz a um novo conhecimento a partir de um debate, de troca de ideias, de abertura de mão de sua opinião, ou seja, não se fechar no mundo da doxa, não se fechar no mundo das opiniões e nem no mundo restrito àqueles que não estão abertos a abrir de opinião. Lembra que, segundo Sócrates, só sei que nada sei. A ignorância é um elemento muito importante para você conhecer mais, conhecer melhor, sair das opiniões, que são coisas rasas, para um conhecimento mais profundo. Então, volta para a questão. Diz assim, é correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu do ponto de vista metodológico adotar. A letra A diz, a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos. A letra A está correta na questão 34. Ainda que muita gente confunda, ou eu já vi muitos alunos confundirem com a letra B, que diz, a dialética que une numa síntese final as teses dos contendores, melhor dizendo. Então veja só, a letra B, você puxa uma setinha, é a metodologia do Platão. Lembra do que é dialética? Dialética é o choque de contradições. É uma ideia A, o que a gente chama de tese, com uma ideia B, que a gente chama de antitese ou antítese, que se conflituam e formam uma síntese. O choque de ideias está presente o tempo todo no pensamento platônico, mas, como eu disse, essa é uma questão sobre Sócrates. E a metodologia socrática é a maiêutica, que pressupõe o debate de ideias, o confronto de argumentos, o confronto entre debatedores. É o que está expresso na letra A, que diz a maiêutica, que pressupõe a contraposição de argumentos. Ou seja, qual a conclusão óbvia que eu chego? Que a maiêutica só pode ser atingida, o parto de um novo conhecimento só pode ser atingido a partir do momento em que há debate. Então, a dialética, ela é um dos elementos, ou ela é um dos processos para a chegada ao parto do novo conhecimento. É melhor dizendo, a dialética é a expressão, ou está expressa dentro do parto desse novo conhecimento. A maiêutica contém a dialética na metodologia socrática. Tranquilo? Então, vencemos a questão 34, que é o gabarito da letra A. A questão 35 é uma questão sobre arte, que faz uma comparação entre a visão de arte do Aristóteles e a visão de arte do Platão. Vamos à leitura do texto, que diz, leia o texto a seguir. A arte de imitar está bem longe da verdade e se executa, tudo, ao que parece, é pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. Esse é um texto do Platão, um trecho do texto do Platão, A República. Lembra que para o Platão, a arte ela não é necessária na sua cidade ideal, no mundo perfeito platônico. Por quê? Porque, segundo ele, a arte ela é uma imitação do mundo sensível, que já é uma imitação do mundo das ideias. Então, para ele, a arte é uma imitação da imitação. É algo que não é válido, já que o artista ele então tem um processo novo de criação. Ele apenas imita algo já existente, que já é a imitação de outro algo. O segundo texto diz, o imitar é congênito no homem, e os homens se comprazem no imitado. Ou seja, para Aristóteles, imitar é algo que está presente, é inerente à vida humana. Mas lembra que o Aristóteles, a gente vai ver mais para frente, numa próxima lista, elementos mais aprofundados sobre a teoria aristotélica, sobre o seu texto Metafísica, sobre sua concepção de política. Mas o Aristóteles, enquanto um pensador que também atribui à sua concepção o materialismo, uma visão um pouco mais realista da realidade, segundo o Aristóteles, a imitação é algo presente no indivíduo, mas que a arte ela produz algo novo. A arte ela produz um processo chamado de catarse, ou seja, purificação, a partir do momento em que o indivíduo contempla uma obra artística. Então faz a comparação entre os dois. Algo desnecessário e para o Aristóteles, algo que sempre produz um elemento novo, ainda que existam elementos de imitação, que é congênito, é inerente à vida humana. Então o texto diz assim, ou melhor, a questão diz assim,
com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e questões de mímese. Em mímese, puxa uma setinha e coloca imitação. Em Platão e Aristóteles, assinale a alternativa correta. A letra A diz: para Platão, a obra do artista é a cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais que as pressupõem. Está correta. O Platão realmente acha isso, que imitar é algo desnecessário, a arte é algo desnecessário por conta dessas características apresentadas anteriormente. A letra B diz: para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a verdade. Sublinha para mim, representam perfeitamente a verdade. Ao contrário, é uma imitação, como a gente já viu. E a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, imprescindível para o engrandecimento da polis e da filosofia. A letra C diz: na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução dos objetos existentes. Sublinha para mim, se restringe à reprodução de objetos existentes. Puxa uma setinha e coloca Platão. Essa é uma concepção do Platão, não do Aristóteles. E segue: o que veda o poder do artista de invenção do real impossibilita a função caricatural que a arte pode assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida. Essa letra C é toda uma visão do Platão e não do Aristóteles. A letra D diz: Aristóteles concebe a mímese artística como uma atividade que reproduz passivamente a aparência das coisas, o que impede o artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova dimensão. A letra D, assim como a C, também é uma reprodução da ideia do Platão e não do Aristóteles. E a letra E diz: Aristóteles se opõe à concepção de que arte é imitação e entende que a música, o teatro e a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador. Em purificador, sublinha, puxa uma setinha que a gente já comentou anteriormente, esse nome em grego se chama catarse. É o processo de purificação dado, de renovação do indivíduo, dado a partir do acesso à arte. Sabe quando você vai assistir um filme, quando você ouve uma música e você parece transcender ao mundo material, você parece entrar em um outro plano paralelo, ou num filme, numa peça teatral, onde você entra na subjetividade do personagem a ponto de sofrer junto com ele, amar junto com ele, ficar feliz como ele. Isso é um elemento presente sim nas obras artísticas, segundo Aristóteles. Ele aqui, na letra E, está dizendo que é uma negação, que ele não fala isso. Então a letra E está equivocada. Questão 35, letra A. Na questão 36, é uma questão da Uncisal de 2012. Acompanha comigo o texto. No contexto da filosofia clássica, Platão e Aristóteles possuem lugar de destaque. Suas concepções, que se opõem, mas não se excluem, são amplamente estudadas e debatidas devido à influência que exerceram e ainda exercem sobre o pensamento ocidental. Todavia, melhor dizendo, é necessário salientar que o produto dos seus pensamentos se insere em uma longa tradição filosófica que remonta a Parmênides e Heráclito, dois pré-socráticos, que diz que não existe movimento na realidade, que os sentidos nos enganam, e Heráclito, que diz que o devir, o vir a ser, o confronto entre o que passou e o que vai vir a ser é o que explica a realidade. E que influenciou, direto ou indiretamente, entre outros, os racionalistas, os empiristas, Kant e Hegel. Observando a cerne da filosofia de Platão, qual a cerne da filosofia de Platão? Puxa uma setinha, coloca teoria das ideias. Assinale, nas opções abaixo, aquela que se identifica corretamente com suas concepções. A letra A diz: dicotomia aristotélica, mundo sensível, mundo inteligível, se opõe radicalmente às concepções de caráter empírico defendida por Platão. Essa letra A está completamente equivocada. Talvez se você substituísse Platão por Aristóteles, talvez não, com certeza, se você substituísse Platão por Aristóteles, ela estava correta. Então, se fosse assim, a dicotomia platônica, mundo sensível e mundo inteligível, se opõe radicalmente às concepções de caráter empírico defendidas por Aristóteles. Se fosse assim, estava correta, mas não é. Está invertido, letra A está incorreta. A letra B diz: a filosofia platônica é marcada pelo materialismo e pragmatismo, afastando-se do misticismo e de conceitos transcendentais. Sublinha para mim materialismo e pragmatismo. A filosofia platônica ela é conhecida por ser idealista e inatista, e não materialista e pragmatista. A letra C diz: segundo Platão, a verdade é obtida a partir da observação das coisas.
por meio da valorização do conhecimento sensível. Sublinha para mim, observação das coisas, conhecimento sensível, não é uma visão do Platão que diz que os sentidos nos enganam. A letra D diz, para Platão, a realidade material e o conhecimento são ilusórios. É verdade. Para Platão, os sentidos nos enganam, são a mera ilusão desse mundo da imitação, desse mundo sensível que a gente vive, do aprisionamento da caverna dos sentidos. Letra D está correta, pode marcar. A letra E diz, as concepções platônicas negam veementemente a validade do inatismo. Platão é conhecido por ser o pai do inatismo, de dizer que a gente tem conhecimento inato. Lembra da teoria da reminiscência, que conhecer é reconhecer. Vai ser tema de algumas questões que a gente vai vir a fazer daqui a pouco. A questão 37, também da Uncisal de 2011, diz o seguinte. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que achavam conhecedores de determinado assunto. Está falando aqui sobre a metodologia, sobre como Sócrates fazia filosofia e dizia que o sentido último da sua vida era filosofar, interrogar, questionar, espantar os outros para a obtenção de um conhecimento verdadeiro, de um mundo verdadeiro. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Puxa uma setinha, diz o que o Sócrates falou sobre o que ele realmente conhecia, só sei que nada sei. A ignorância é algo muito importante, porque ele tira da passividade da aceitação para um modo ativo de obtenção do conhecimento, de tentativa do alcance do mundo verdadeiro. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas afirmações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia, letra A, transmitia conhecimento de natureza científica. Lembra que o Sócrates não deixou absolutamente nada escrito. Lembra que a filosofia ela não é ciência, é um método racional, é um conhecimento racional, mas não científico. Científico, você poderia até dizer o seguinte, ele tenta dar uma explicação sobre a natureza, tenta dar uma explicação sobre algo, mas não pode ser considerado ciência como a gente conhece hoje, como a ciência moderna nos apresenta. A letra B diz, baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. Sublinha para mim passiva, é uma contemplação artística, de entender o sentido da nossa vida. Por que aqui estamos, para onde vamos, quem somos, o que é verdade, o que é o belo, o que é o conhecimento. Tudo isso são questões do nosso cotidiano que ele tenta contemplar para que a gente consiga atingir o mundo verdadeiro. Letra C diz, transmitia conhecimento exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense. Tudo que a gente conhece pelo Sócrates, a gente conhece pelos outros. Sócrates não deixou nada escrito. Ele chegava nas ruas de Atenas, nas águas, nos debates, nas assembleias e interrogava as pessoas. Ele também tinha um papel importante no questionamento da realidade a partir do uso da ironia, com uma tentativa de mostrar que, na verdade, os indivíduos não conheciam verdadeiramente. E também ele era um exímio orador, então ele também utilizava a arte da retórica, mas obviamente para o encontro da verdade. Letra C não podia ser, não pode ser. Letra D diz, ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigida pelo filósofo Platão. Está correto, os diálogos platônicos, em geral, têm como personagem Sócrates, interrogando e discutindo com outros indivíduos. A letra E diz, procura transmitir às pessoas conhecimento de natureza mitológica. A filosofia é uma ultrapassagem do mito, a gente viu nas listas e nas aulas anteriores. Beleza?